Alô, meus queridos, professor Alceu Totti. Hoje nós vamos treinar para as provas, como, por exemplo, essas três questões. O assunto é constante de ionização, aquela que nós desenvolvemos chegando a que o KI corresponde a alfa ao quadrado m. Diante desta fórmula, que eu te recomendo saber direitinho, você percebe que nós temos três letras, cada qual com o seu conceito. Primeiramente, o conceito de concentração da solução, que nesse caso é 10 na menos 1 mol por litro, 0,1 mol por litro. E que apresenta uma constante de ionização, que é o KI, que normalmente é a pergunta, nesse caso é 9, 10 na menos 5. KIzinho pequeno esse, não é? KIzinho pequeno, que significa que na hora de estabelecer a constante das concentrações, a constante da concentração do H+, deve ser pequenininha. Por que pequenininha? Porque a resposta deu baixa. A constante de ionização de 0,00009 é um número muito baixo, o que corresponde a um ácido muito fraco. Ioniza muito pouco, já que a constante foi muito baixa. Bom, de qualquer forma, ela está dada. Qual é a pergunta dessa questão? É justamente o grau de ionização. O grau de ionização que nós veremos na questão seguinte, aonde nós diremos que se o alfa for menor ou igual a 5, trata-se de um ácido fraco. Então, quero te lembrar que existem duas maneiras de nós determinarmos a força. A primeira, a consagrada na ionização, é pela constante de ionização baixa, o que implica baixa quantidade de íons, positivo H+, que é a essência do ácido. Pouco H, pouca constante. A outra é o grau. Para cada 100 moléculas que eu ponho na água, quantas se ionizam? Por exemplo, 2%. Esse 5 está em percentual. Para cada 100 que eu dissolvo, apenas 2. É muito pouco. Então, o ácido é classificado em fraco pelo alfa e também comparativamente pelo KI. E vamos dizer daqui a pouco que se o alfa for maior do que 5% e menor do que 50%, trata-se de um ácido moderado. Agora, se o alfa for maior do que 50%, maior ou igual a 50%, o ácido é forte. E nós veremos aqui embaixo que existem ácidos que são muito fortes. São ácidos que já explicaremos novamente. Bom, então voltando à situação. A terceira letrinha, o grau de ionização, é o nosso problema dessa questão. Qual é o grau de ionização? Ora, sabedores qual é a incógnita da expressão, vamos isolar. Por que não? Diremos então que alfa ao quadrado seja a constante de ionização dividido pelo m. Matematicamente tranquilo. Aonde nós, fazendo as substituições, teremos o KI 9, 10 na menos 5 e o m 10 na menos 1. Muito bem. Esses são os valores. Que agora, acertando a potência de 10, nós diremos que se trata de 9, 10 na menos 4. Claro, esses errinhos bobos, nós já estamos vacinados. 10 na menos 5, 10 na menos 1 ao subir, passa para 10 na mais 1.
10 na menos 5 com 10 na mais 1, conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Bom, mas não é alfa ao quadrado que eu quero. Eu quero apenas alfa. Ora, se eu quero apenas alfa, implica numa raiz quadrada dos dois membros. Raiz quadrada de alfa ao quadrado vai me dar apenas alfa. E a raiz quadrada de 9, 10 na menos 4, vai me dar exatamente 3, 10 na menos 2. 3, 10 na menos 2 corresponde, claro, passando para o denominador, 3, 10 na segunda embaixo. 3, 10 na menos 2 é o que nós chamamos exatamente de 3%. Porque esse 10 na menos 2, o 100 no denominador, são exatamente as duas bolinhas separadas por um pauzinho. Então, o meu alfa deste ácido, que eu não sei quem é o H, a força dele é fraca. Fraca porque o seu alfa é baixo. A gente já sabia que era fraco, o KI já era fraco. Tranquilo? Tati, ao seu dispor.